isso que eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui em nosso canal, vamos analisar cuidadosamente cada texto bíblico, apresentado pelos pastores, defensores da doutrina trinitária. Faremos uma análise profunda de cada texto, demonstrando que a fé monoteísta não se alinha com a proposta trinitária. Fique atento à nossa programação e que Deus abençoe o seu dia. Nesta lição, veremos que, embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento, até a revelação das últimas coisas presentes no Apocalipse. Desta forma, sabemos que esta doutrina não é irrelevante. Pastor Valber, por favor, o senhor poderia ler o texto áureo para nós? Pois não, pastor. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana? Pois não, a verdade prática diz que desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Tô sabendo, vai. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos são 3. O primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Eu avisei que vai dar merda isso. E aí, galera? Olha só, os pastores trinitários estão batendo na tecla de que a Trindade é coisa da Bíblia, saca? Eles citam aquele trecho de Mateus que fala: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que é bem assim? Bora dar uma olhada no que a Bíblia realmente diz sobre isso. Aqui no nosso canal, a gente não engole qualquer coisa não. Vem comigo nessa jornada de estudos. Bora descobrir juntos o que tá rolando. Mateus 28:19 pode ser usado para defender a doutrina da Trindade? Vamos observar o que a Bíblia ensina sobre este assunto. O texto diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vejam, o texto não está pedindo para batizar nos nomes, não está no plural. O texto está no singular, pedindo para batizar em nome. Podemos fazer uma pergunta para os pastores trinitários: Pai é um nome? Ou Pai é um título? Filho é um nome? Ou Filho é um título? E Espírito Santo é um nome? Ou Espírito Santo se refere à natureza de Deus, conforme o Senhor Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24? Vejam, a resposta não é difícil. Pai não é nome próprio. Pai é um título de quem gera. E Filho também não é nome de ninguém. É um título de todo aquele que é nascido. Filho significa início. E Espírito Santo também não é nome de ninguém, mas se refere à natureza de Deus. Deus é Espírito e Deus é Santo. Observem que o texto está pedindo um nome. Portanto, vamos ver nas Escrituras qual é esse nome. Vem comigo. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vejam, a Escritura é clara. Não existe nenhum outro nome debaixo do céu. Só existe um nome, Jesus. Se nós contextualizarmos o texto de Mateus com o relato de Lucas, capítulo 24, versículo 47, lá diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Neste texto, assim como em Mateus, também está pedindo um nome apenas, em seu nome singular. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Agora está bem claro, há apenas um nome, e tudo deve ser feito neste único nome, não é verdade? Se isso for verdade, então os discípulos de Jesus e os primeiros cristãos entenderam a ordem e obedeceram corretamente. Vamos examinar os relatos bíblicos. Em Atos capítulo 2, versículo 38, temos os primeiros batismos. O texto diz: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um
de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Note que não há nenhum texto bíblico relatando batismos invocando títulos. Todos os relatos trazem a invocação de um único nome. Veja Atos, capítulo 22, versículo 16. E agora, por que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave seus pecados, invocando o nome dele. Observamos a importância da invocação do nome de Jesus no ato do batismo. A igreja primitiva seguia fielmente essa prática, como podemos ver nos primeiros gentios a serem batizados, conforme descrito em Atos 10:47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Também vemos o exemplo dos irmãos de Samaria, conforme registrado em Atos 8:15, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. No livro de Atos, capítulo 19, é narrado um episódio de rebatismo com os discípulos de João Batista. Durante sua estadia em Corinto, Paulo chegou a Éfeso após passar por regiões montanhosas e encontrou alguns discípulos. Ele os questionou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" Ao que eles responderam: "Na verdade, nem mesmo ouvimos falar sobre o Espírito Santo." Então Paulo perguntou: "Com que batismo então vocês foram batizados?" Eles responderam: "No batismo de João." Paulo explicou a eles que João realizou um batismo de arrependimento, exortando o povo a crer naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Após ouvirem isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e profetizar. Observamos nas Escrituras que todos os cristãos foram batizados invocando o nome do Senhor Jesus, pois não existe outro nome debaixo do céu a ser invocado. É por isso que Mateus 28:19 não está de maneira nenhuma se referindo à Trindade. Três pessoas distintas, com três nomes distintos. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 2 e versículo 9: "Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em uma só pessoa, temos a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Ninguém nunca verá o Pai fora de Cristo. Isto seria politeísmo. Jesus é tanto o Pai e também Filho. Ele possui uma dupla natureza, divina e humana. Na sua humanidade, ele é Filho, e na sua divindade, ele é o Pai. O único Deus apresentado pelas Sagradas Escrituras. Jesus em João 8:24 alerta: "Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados." Ele se apresenta como o grande eu sou, o único Deus das Escrituras Sagradas, o Deus de Israel, o primeiro e o último, sem igual. Paulo em Tito 2 fala da bendita esperança na manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Apocalipse 21:7 revela que o vencedor herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Uma pergunta para reflexão: se seremos filhos de Jesus, não seria ele nosso Pai? Fique conectado para mais conteúdos sérios. Inscreva-se no nosso canal, onde a unicidade de Deus é ensinada. Fiquem todos com Deus. Depois dessa explicação, galera, não tenho mais dúvida. Não tem nenhum texto bíblico que apoia o batismo trinitário. Todo batismo é feito invocando o nome do Senhor Jesus. Não existe outro nome. Agora os pastores trinitários estão numa sinuca de bico. Se estavam contando com esse texto de Mateus para sustentar a doutrina deles, é melhor se prepararem. A unicidade de Deus é real e não tem como negar. Por mais que tentem lutar contra, não vão conseguir. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando sempre.